Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de Biomusicoterapia, lição 5, Sons biológicos. Tópicos da lição 5, Introdução, Princípio e Fim, Morte, Caminho de Todos, O Outro Lado da Vida, O Raio da Morte, O Corpo Vital, Quinta Dimensão, Ira e a Música, Sons Biológicos, O Som da Voz, Quadro Sinótico das Vogais, Terapêutica Musical, Psique e os Resfriados, Colite e Ira, Música que ajudam a combater a ira, Psicogênesis, Musicoprax 5 e veja na próxima lição. Existem músicas que podem amenizar a ira? A resposta é afirmativa. Certas pautas musicais possuem componentes energéticos capazes de influenciar as emoções e o sistema nervoso, aliviando uma crise de cólera. Vamos ver isso no decorrer da lição. Princípio e fim. Há um ditado oriental afirmando: tudo que tem um início terá um fim. Várias civilizações do passado, em seu apogeu, cultuaram os deuses da vida e da morte. No caso, estamos destacando aqui a dois deuses dos astecas: Tonantzin, que era a deusa da vida, e Coatlicue, que era a deusa da morte. Morte, caminho de todos. Os grandes autores também morreram, tiveram seus falecimentos, pois assim é. Nem eu, nem você, nem os ricos, nem os pobres, nem os fortes, nem os fracos, nem os astutos, nem os tontos, nem os sábios, nem os ignorantes, nem os doutores, nem os iletrados, ninguém realmente escapa da morte. Beethoven, por exemplo, que nasceu em 1770, também teve seu falecimento. Ele morreu 3 anos após ter composto a Nona Sinfonia. Bach também. Bach nasceu em 1685 e morreu em 1750. Foi riquíssimo em suas obras, riquíssimo em produção nas suas obras. Deixou mais de 1.800 peças musicais extraordinárias. A mesma coisa ocorreu com Tchaikovsky também. Teve sua vida, sua parte criativa e sua morte. Vivaldi também, Antônio Lúcio Vivaldi, que nasceu na Itália, em Veneza, em 1678. E morreu em 1741, compôs obras maravilhosas. Chopin também, que nasceu na Polônia, começa a estudar piano aos 6 anos de idade. Liszt também, que nasceu em 1811. E a lista de compositores a lista de compositores é longa. Todos nasceram e morreram. Então, isso nos leva a entender o que é a morte, né? Sobre a morte, nós extraímos um livro do Livro dos Mortos, aqui, de Dr. Samuel Novello, que ele cita como é que esse fenômeno da vida ocorre e o desenvolvimento por etapas, por ciclos. E ele vai explicando ao longo desses trechos, né? Por fim, após nascer, nós nos deparamos com a morte. Ele chama, diz o autor, o raio da morte reduz o chamado homem a uma simples quintessência molecular, assim como uma tonelada de flores pode reduzir-se a uma simples gota de perfume essencial. E aí ele vai descrevendo sobre a morte. Existe, quando se morre, uma estrutura chamada corpo vital. Esse corpo vital é um corpo termoeletromagnético que sustenta o corpo físico. Não vamos entrar nesses detalhes porque ele foge um pouco ao objetivo principal da lição. Mas esse corpo vital também tem influência da música. Então, a recepção sonora não é apenas dos ouvidos.
o corpo inteiro também vibra. Logo, as células vibram, as células captam. E esses corpos também, por ressonância, recebem essas vibrações. Após o indivíduo desencarnar ou morrer, ele vai para outras regiões, parte dele. Uma parte vai para a quinta, outra parte vai para a sexta dimensão. Você poderá ler aqui, nesse trecho, as explicações sobre isso. Também existe o anjo da morte, e o mesmo autor cita esses anjos da morte, que tem o seu trabalho específico. E existe uma região também chamada mundo eletrônico, que são as dimensões superiores. Diz o autor: todo homem com alma pode negociar com os anjos da morte e desencarnar à vontade de acordo com suas necessidades. Isso significa que poderá alongar a vida, assim se o considerar necessário, para realizar ou terminar algum labor no mundo físico. Esse é um estudo de autometafísica que não vamos detalhar, mas citamos ao longo do curso, que você poderá lê-lo e esclarecer-se. A ira e a música. Chegamos ao ponto mais importante aqui que vamos ver. Relação da música com os estados psicológicos de ira e da irritação é algo bastante interessante. Vale a pena criar um aprofundamento sobre isso. Existem músicas que podem ajudar a minimizar, a controlar a ira. Como no caso de Beethoven, a abertura de Egmont, de Tchaikovsky, a Quinta Sinfonia, de Brahms, Concerto para Piano, de Handel, Concerto para Arco, de Schubert, Prelúdio a Rosamunde, e várias outras. Se a ira o incomoda, procure ouvir essas músicas. Você poderá pesquisar lá na internet e achar com facilidade. Sons biológicos, o organismo produz sons também. O choro é um som biológico carregado de energias emotivas, choro e lágrimas. Existe o choro, na verdade existem dois tipos de choro e lágrimas, de emoções superiores e de emoções inferiores, das emoções da consciência e das emoções do ego. Predominantemente choramos por descargas emotivas de tipo inferior, como frustração, autoconsideração, cólera, inveja, orgulho, etc. Mas existe também o choro ou os sons que produzimos em forma de choro dos níveis superiores. O riso também. Existe o riso do ego e o riso da consciência. O riso pode ser um tônico extraordinário e até mesmo curar doenças, porque no riso acelera-se as pulsações cardíacas, ativa a circulação sanguínea, expele-se materiais estranhos ao aparelho respiratório. Dizem até que pode até reduzir a pressão arterial e combater infecções. O som da voz humana é extraordinário. O som da voz humana pode produzir endorfinas no cérebro, que tem um efeito altamente positivo. São as chamadas mantralizações. E quanto a isso, nós vamos ver o que produz ou onde atua as vogais. Vamos nos deter nas vogais. É um quadro sinótico das vogais. A vogal I tem 7.200 Hz, ou vibrações. Produz a cor violeta, a nota musical é Si, e ela atua na pneuma pituitária. A E, a vogal E, produz azul celeste, nota é Sol, age na tireoide e paratireoides. O O, com 900 vibrações, produz a cor verde, ou estimula a cor verde como harmônico, a nota é Fá e o coração. E o U, 450 Hz, é o amarelo, a nota é Mi e o plexo é solar. E o A, 1800 Hz, azul marinho, lá, e atua nos pulmões. Você pode produzir esse som, se assim o quiser. Aqui é uma questão de preferência. Ouvir é uma questão não é uma questão meramente do aparelho auditivo. Ouvir é captar a forma energética e psicológica de cada som, palavra ou abalo. Então, ouvir é mais complicado do que a gente imagina, sob o ponto de vista psicológico.
terapêutica musical. Vamos falar aqui da asma e emoções. A asma é uma doença que acomete o aparelho respiratório. E a asma pode ser causada por conflitos emocionais. A asma e sugestão, você poderá ler isso no decorrer da lição, esses extratos que colocamos de pesquisas, de estudos que fizemos sobre a asma e o choro. A asma tem uma íntima ligação com o choro. E o Dr. Franz Alexander verificou que a maioria dos asmáticos são pessoas que sentem dificuldade em chorar. Segundo ele, muitas crises de asma desaparecem quando o asmático começa a chorar. É algo muito interessante. A psique, os resfriados. Os resfriados também têm uma íntima ligação com reações psicossomáticas. Existem os resfriados biológicos, obviamente, e existem os resfriados que têm fundo psicossomático. Explicamos aqui, ao longo desse artigo, como isso ocorre. Colite e ira. A colite ulcerativa é uma inflamação que ocorre no colo, na parte do intestino grosso, né? E pode haver a colite por causas emocionais. E vamos citar uma dessas aqui, o caso do Pedro. Pedro era universitário, seus pais viviam brigando repetidas vezes. Pedro tornou-se o alvo da ira de seu pai. Em pouco tempo manifestou-se a colite ulcerativa no jovem, uma doença provocada por reações psicossomáticas. Existem as características emotivas da colite, e aqui citamos. Você deverá lê-la com toda atenção para entender o fenômeno. Existe caso de crianças também portadoras de colite ulcerativa, e verificou-se que elas se debatem com a necessidade normal de expressar sua hostilidade com a mãe e a necessidade anormal e doentia de um relacionamento dependente. Bem interessante essas questões. Aqui apresentamos músicas que ajudam a combater a ira. Citamos algumas delas, de Beethoven, de Tchaikovsky, de Brahms, de Handel, de Vivaldi. São músicas que ajudam a baixar o nível de ira no indivíduo. Você pode utilizá-las, basta ler aqui, ver as músicas, pesquisá-las, gravá-las e ouvir. Psicogênese. Chegamos aqui a esse tópico que é muito interessante e você deverá lê-lo para entender como funciona a sua consciência, como funcionam os elementos psicológicos que circulam em seu psiquismo, em seu interior, em sua mente, e procurar entendê-lo e, acima de tudo, trabalhá-lo adequadamente para evitar conflitos e aprender a resolver os problemas do dia a dia. Chegamos ao Musicopraxis, exatamente o que falamos anteriormente. Você aprendeu a relaxar, aprendeu a fazer a retrospecção e agora você poderá fazer a reflexão serena. E aqui ensinamos como você fazer a reflexão serena. A prática é muito interessante, altamente produtiva. Citamos o passo a passo de como você deverá fazer esta reflexão serena. Vale a pena se dedicar a essas práticas de relaxamento, de observação serena e de retrospecção, para que você entenda os seus conflitos e consiga superá-los. Aqui na última lâmina, veja na próxima lição, nós vamos estudar o seguinte: o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e parasimpático e suas relações com estados biopsíquicos e tensões emotivas. O estômago atuando como cérebro emotivo, as reações dos órgãos do corpo humano e as cargas emotivas. Como obter o equilíbrio frente às tensões da vida moderna. A consciência, o estado de atenção interno e externo, os 4 estados da consciência. A subconsciência, consciência, autoconsciência e supraconsciência. Vale a pena você também dedicar o estudo a essa futura lição, essa próxima lição. Então, nos veremos na próxima lição. Até lá!